Olá, Melissa, psicóloga também, bem-vinda. Lu, bem-vindo. Gabriel, Marco, bem-vindo, gente. Oi, oi. Caíri, Augustinho, gente. Ah, é mesmo, Gabriel. Que bom, então, que você tá aqui. Realmente, também eu passei muito tempo sem fazer, né? Então, veio o nascimento do Joaquim, então, aqueles primeiros meses, né? Primeiro mês, na verdade, é bem puxado. Depois teve a internação dele, né? Então, realmente, também tô muito tempo sem fazer. Fico feliz que você esteja aqui de volta. Já vai, inclusive, me respondendo, gente. Quem é a primeira vez que tá aqui, tá? Tem muita gente nova chegando. E... Oi, Lu! E... Tem muita gente nova e muita gente que ainda não assistiu nenhuma live minha. Então me diz aí quem é novo, quem tá vendo pela primeira vez. O Rômulo. Legal, bem-vindo, Rômulo. Espero que você goste. Gente, duas informações, tá? Enquanto a gente não começa. Primeira, todas as minhas lives estão lá no meu canal do YouTube, tá? Lá, inclusive, tem uma playlist que eu tenho até que atualizar, porque eu acho que, sei lá, 5 últimas lives eu não coloquei lá na playlist. Mas tem uma playlist só de lives, tá? E às vezes a gente não consegue assistir aqui, ou tem um tema que a gente quer muito, que a gente tem muito interesse, e aí fica lá, tá? Os vídeos. Então, quem não me segue lá ainda, tem um link aqui no feed do Instagram. Vai lá, começa a me seguir. E, gente, vamos mandar, tá? Manda aviãozinho com essa live. A gente vai falar de um tema hoje super importante, que inclusive vocês pediram, né? Que é exatamente o sentimento de confusão. Muita gente manda pra mim, Dri, eu tenho me sentido perdido na vida, eu não sei qual é o caminho agora, qual é a solução pra mim. Eu fico confuso sobre essas decisões. Então, esse é um sentimento que, infelizmente, é muito comum e a gente precisa trabalhar. Então, hoje a gente vai ter aqui a intenção de compreender, acolher, entender esse sentimento e buscar saídas, né? A partir dessa compreensão, a gente vai buscando soluções para trabalhar aí durante o nosso processo de evolução pessoal, tá bom? Então, me responde, quem aqui tem esse sentimento nesse momento ou já teve esse sentimento? De estar muito confuso, de se sentir perdido, seja num relacionamento, seja na vida profissional, né? Seja na vida de uma forma geral. Quem tem se sentido dessa forma ou quem se sentiu assim há pouco tempo ou em algum momento na vida? Compartilha aqui comigo, gente, que é muito importante esse compartilhamento, né? Deixa a live bem mais rica, tá? Então eu separei aqui, gente, 4 sinais, né? E aí vocês vão, cada um desses sinais a gente vai debater, conversar, e eu quero que vocês, inclusive, se perguntem, né, se vocês se identificam com algum desses sinais, tá? Eu vou estar perguntando pra vocês sempre. Lembrando que a intenção da live, né, gente, é autoconhecimento. É que vocês saiam daqui mais perceptivos de vocês mesmos e com mais ferramenta emocional, né, para poder sair, romper com esses processos autodestrutivos, né, que a gente às vezes ainda carrega de aprendizados tóxicos que a gente teve durante a vida, tá? A gente tem como grande propósito, esse é o grande propósito na nossa existência, né? É o crescimento. Eu falo assim que o maior propósito da nossa existência é nos conquistar. Que no dia que a gente se conquista, muitas coisas acontecem, né? Grandes vitórias acontecem, muito sucesso, muita coisa prospera, né? A gente às vezes fica tentando buscar muito isso fora da gente e continua num processo de autodestruição, continua num processo de desqualificação e aí não consegue alcançar fora porque isso é intransferível, né? Tem conquistas que é só dentro da gente, né? Isso é uma coisa que eu sempre repito aqui pra vocês. E é muito importante. A gente às vezes fica querendo tanto, né, o reconhecimento, a aceitação, né, o elogio do outro. Mas a gente não percebe que a gente não se dá isso. E aí essa expectativa, essa demanda, essa necessidade do outro passa de uma necessidade para uma dependência, né? E aí a gente vai projetando isso em várias instâncias da vida. A gente projeta que a nossa felicidade depende do quanto a gente ganha, do corpo que a gente tem, né? Da gente ter crescimento profissional, de ter ou não uma relação. A gente vai projetando o nosso valor, né, em um monte de coisa e isso vai deixando realmente a gente muito perdido. Então, assim, uma das coisas que a gente mais vai perceber na live de hoje
é que o sentimento de confusão, o sentimento de estar perdido na vida, é um sentimento de desconexão, é uma consequência de desconexão. Fala sobre a gente estar muito perdido e distante de nós mesmos. Vai ter gente aqui que vai se identificar com um sintoma. Vai ter gente aqui que vai se identificar com 4 sintomas. E tá tudo bem, né, gente? O importante é a gente perceber quais são os aspectos que a gente tem que melhorar, que a gente tem que se reconectar. Então, essa é uma live que fala sobre reconexão. Essa é uma live que fala sobre caminhos internos, sobre autoconhecimento. Essa não, né, gente? A maioria das lives. Então, é muito importante, porque isso é um processo, gente, que a gente não aprende. Ninguém nos ensina isso, né? Ninguém pergunta o que você sente, o que você precisa. A maioria das instruções na vida é: seja assim para que os outros gostem de você. Faça assim para que você tenha sucesso. Não é sobre você, é sobre o outro. Então, essa é um ensinamento contínuo que acontece o tempo todo, não só diretamente pra gente, mas indiretamente, na referência e no exemplo. Quando a gente vê lá um pai e uma mãe sempre servindo o outro, né? Quantas histórias de pais ou mães, né, que são extremamente agradáveis, amorosos e simpáticos com as pessoas de fora e que são, né, críticos, desqualificativos, né, com as pessoas da família, com o núcleo familiar. Então, essa servidão ao externo, né, faz a gente aprender a cada vez estar mais distante da gente. Existem coisas, assim, gente, que eu, como psicóloga, né, escuto e percebo nas sessões, que são coisas que mostram, né, o grau de alienação que a gente é o tempo todo incentivado a ter. Desde pessoas que não compreendem suas próprias emoções, desqualificam, criticam suas próprias emoções, como se aquilo ali fosse inconveniente e errado, né? Então, esse é um exemplo que eu sempre dou de uma cliente que tinha muito esse papel do forte, né? Ela sempre queria ser muito forte. E aí, ela queria ser muito mãe. E aí, ela passou por um aborto espontâneo, né? Que foi uma coisa, que é uma coisa muito triste pra alguém que quer ser mãe, pra qualquer pessoa, né? Às vezes a pessoa nem quer ser mãe, mas passa e é um luto e etc. E aí, ela ficou muito chorosa, algo que ela não estava acostumada, né? Já que ela tinha que ser a forte, né? Tem que estar sempre forte, dando conta de tudo. E ela chegou um dia e falou assim pra mim: nossa, eu tô me achando tão dramática. Essa foi a forma que ela enxergava a dor dela, como um drama. Gente, isso é alienação. Isso é alienação. Quantas pessoas que ficam a vida inteira tentando ser aquilo que o outro espera, seja numa profissão, seja na forma de ser, ou seja, tá ali sempre servindo o outro, né? Na expectativa de que isso vai lhe garantir o amor que ela não teve na infância, porque ela se sentiu abandonada, desqualificada, rejeitada, né? Ou ela não se encaixava nos padrões sociais esperados de sociabilidade, de beleza. E aí eu começo a servir mais o externo, a focar mais no externo, a buscar mais daquilo que eu não tenho em mim no outro, fora. E aí realmente chega um momento que eu fico totalmente perdida e confusa, muito confusa. Então, a confusão e o sentimento de estar perdido na vida é, né, uma consequência muito clara dessa desconexão, tá? Então, as pessoas muitas vezes não se relacionam consigo mesmas. A gente não é incentivado a se perguntar: o que eu tô sentindo? O que eu tô precisando? Né? O que é um propósito pra mim? O que faz sentido pra mim? Quais são os meus valores? A gente não é incentivado a refletir sobre essas coisas. A gente é incentivado de o que é ser um bom homem? O que é ser uma boa mulher? O que é ser um bom filho? Né? O que o mundo espera de mim? Qual o corpo que eu tenho que ter? Quanto dinheiro eu tenho que ter para ter valor? Então a gente está o tempo todo fora e nunca dentro. Então hoje a gente vai falar sobre esses sintomas, né? E treinar um pouco mais, tá? Essa conexão, tá bom, gente? Então vamos lá. E aí eu vou sempre estar perguntando para vocês, tá? Qual desses sintomas vocês identificam? Gente, manda o aviãozinho, essa é uma live muito importante, muito interessante. Muitas pessoas têm se sentido assim. A confusão, ela é porta para ansiedade. Por quê? Porque quando a gente está confuso na vida, a gente está extremamente inseguro.
né? Eu não sinto que aquilo que vem de mim é bom o suficiente para me trazer frutos. E por isso eu tô o tempo todo confuso entre o que é meu, o que é do outro. Aliás, eu nem sei mais o que é meu, né? Então isso é porta aberta para ansiedade. Toda insegurança gera ansiedade, né? Então, uma pessoa que já tá nesse grau de desconexão, de alienação de si mesma, provavelmente, né? Ou seja, está tão confusa e perdida na vida, provavelmente, né? Já tem ali, né? Um grau de ansiedade que pode chegar a um grau mais intenso e adoecido, tá? Então isso é muito importante. Muitas pessoas sofrendo de ansiedade, muitas. Ó, estão me perguntando aqui, né? Quando eu volto a atender novos pacientes. Eu vou até responder a sua pergunta que você deixou lá na caixinha, tá? Eu não esqueci, não. Tá lá. Eu tô voltando, tá, gente, a atender. Eu tô com uma agendinha mais enxuta nesse momento, né? Por causa do Joaquim. Mas eu acho que durante esse mês a minha agenda deve abrir, tá? Para algumas pessoas. Eu vou deixar, então, no story já uma caixinha para você, para quem quiser, tá? Marcar uma consulta, a gente poder fazer uma consulta. Eu não sei se eu vou conseguir, às vezes, manter por muito tempo, né? Ou abrir muitas agendas, né? Muito espaço, porque realmente o Joaquim é uma demanda que eu preciso agora levar em consideração, né? E com mais calma pra não ficar depois sobrecarregada, tá? Mas eu vou entrar em contato com você também, tá bom? Então vamos lá, gente. Primeiro sinal de que você está confuso, que você está perdido, que você está alienado de você. Se sente perdida sem saber o que é melhor pra si. Não confia no que vem de si. Tá bom, combinado. Então, quem se sente assim? Quem sente que não tem em si a melhor resposta? Quem é aquela pessoa que pensa em alguma coisa do tipo, eu quero fazer isso, mas aí imediatamente começa. Mas será que isso é o melhor pra mim? Será que eu vou dar conta? Será que as pessoas vão gostar? O que será que as pessoas vão achar? Começa um processo de questionamento muito grande, ou seja, não confia na sua própria percepção, na sua própria decisão. E por isso, né, antes mesmo de começar, isso acontece muito, às vezes a pessoa tem um desejo ou uma percepção muito forte de algo, mas antes mesmo dela começar ou dela se expressar sobre aquilo, ela começa a questionar. Então, por exemplo, tem fulaninho que me trata de um jeito que eu não gosto, sabe? Aquilo me faz me sentir mal, desqualificada, injustiçada, ou sabe? Eu sinto aquilo como uma agressão. Mas aí, antes mesmo de expressar esse limite, a pessoa já começa. Mas será que eu não tô exagerando? Mas será que eu não sou, né, que eu que não tô dramatizando? Mas essa pessoa, será que ela, na verdade, não tá querendo dizer outra coisa? Então, gente, a pessoa tá o tempo todo se confundindo, gerando confusão, né, sobre as suas decisões e percepções. Ela não sente que o que vem dela é bom o suficiente. É bom o suficiente. Então a pessoa tá o tempo todo e aí isso gera uma coisa muito comum que muitas pessoas falam, que é uma mente cheia. Uma mente que não para de pensar. Uma mente que tá o tempo todo analisando, mas é uma análise, gente, o tempo todo conflituosa. Que só deixa você menos corajoso, né? Porque você tá o tempo todo pautando os pontos ruins. Então te paralisa, isso é uma coisa que paralisa muito as pessoas. Uma vez uma cliente minha trouxe pra sessão, ela tava se mudando. Olha só que significativo isso. Ela tava se mudando, indo morar sozinha. Só que ela tinha uma relação extremamente codependente com a mãe, que quer dizer o quê? A mãe precisava dela pra viver, a mãe não queria, né, que ela fosse morar sozinha. Queria que ela só saísse de casa se fosse pra casar. Mas pra morar sozinha, não. Né? Então a mãe era muito codependente, chantageava, né? No sentido de se você for, né, você vai estar me decepcionando, não é isso que eu quero pra você, você vai me abandonar, vai me deixar aqui sozinha. Então uma relação bastante tóxica. E ela foi se mudar. Então assim, sob muita dificuldade, muita angústia, ela se mudou. Chegou lá no apartamento novo, ela trouxe pra mim que ela não conseguia decidir o sofá do apartamento. Eu não consigo decidir o sofá do apartamento. Eu penso no sofá X, aí eu começo a pensar em tudo de ruim que ele é. Aí eu penso no sofá Y, aí eu começo a pensar que esse sofá também não vai funcionar. Quando eu gosto de um, eu começo a questionar se eu tenho um bom gosto. Que talvez o gosto dos outros seja melhor do que o meu. Então, talvez não seja o melhor. Então, assim, gente, olha o nível de autodesqualificação e de distanciamento de você, né? De alienação, você não sabe nem do que gosta.
nem do que gosta. Ali estava muito claro o motivo, né? Que é aquela relação extremamente simbiótica com a mãe, né? Onde ela vivia para servir a mãe. Então, na hora que ela desobedece essa mãe, ela fica extremamente perdida. Se eu não vivo mais para ela, eu não sei mais para que eu vivo, porque para mim que não é. Então, quantas e quantas pessoas têm dificuldade de viver para si, né? E o que é viver para si, gente? É não viver com mais ninguém? É não se relacionar? Não, não tem nada a ver. Mas essas relações, quando a gente se relaciona com a gente, quando a gente vive para si, a gente se relaciona de uma medida mais saudável, de uma forma mais saudável, sem se misturar tanto com o outro, sem buscar as nossas soluções e as nossas respostas no outro. Então ela estava o tempo todo desqualificando de que o gosto dela não era bom. Então eu vou fazer essa casa com gosto de quem? Se não for no meu. Porque o meu não é bom, porque o que vem de mim não é confiável e não é legal e é péssimo. Isso é muito angustiante, né, gente? Muito angustiante, muito angustiante. É que nem tomar decisões de uma carreira. Quantas pessoas, né, chegam inseguras sobre a decisão da carreira, né? Ou seja, jovens que têm ali que decidir, né, vai começar uma faculdade, etc, não sei que carreira eu quero e tal. Mas quando a gente olha, no fundo, não é sobre a carreira, é sobre a autoconfiança. Porque na maioria das vezes a pessoa sabe o que ela quer, mas ela não confia no que ela quer. Ela não confia que ela merece, ela não confia que ela dá conta e nem confia que é a melhor escolha, que talvez hajam outras escolhas melhores. Percebe? Porque no fundo, gente, não é sobre o caminho, é sobre como você vai trilhar esse caminho, né? Independente da carreira que você escolha, se você tá inseguro nesse processo, né, você não vai prosperar ali, porque você não vai conseguir plantar para colher as suas coisas. Já que aqui dentro eu já sinto uma escassez, eu já não confio, eu já estou desconectado de mim, né? Como é que eu vou plantar para poder aquilo crescer, desenvolver e eu colher os meus frutos, né? Não vai acontecer. Antes mesmo de eu plantar, eu tô ali boicotando, eu tô ali confuso, eu tô questionando, eu tô criticando, tá? Quem se identifica, gente, nesse primeiro sintoma, que é se sente perdido, sem saber o que é melhor para si. Não confia no que vem de si. Tá sempre buscando opinião dos outros, tá sempre se comparando, tá sempre desqualificando o que escolhe, nunca tem certeza do que quer. Quem é aqui que se identifica com esse primeiro sintoma? Me diga. E aí isso é um baita de um problema, né? Porque se eu começo a entender que eu não tenho a solução da minha vida, quem é que tem? Então eu abro porta para codependência, né? Ou seja, ficar buscando nos outros as minhas respostas, as minhas demandas, eu entro num processo de comparação, de inferiorização, eu entro num processo de paralisação, porque eu não confio nas minhas decisões, então eu vou ficando paralisado na vida. E principalmente, gente, eu entro num processo de ansiedade, né? Por quê? Porque eu não tô seguro comigo mesmo. Eu não confio em mim mesmo e eu não tô seguro comigo mesmo. Ou seja, a vida fica muito mais ameaçadora. Muito mais ameaçadora, né? Então, ó, bastante gente que se identifica. A Lu, a Ju, Prado, mais alguém, gente, se identifica com esse primeiro? Vamos pro segundo. São 4 hoje, né? Já estamos aqui quase meia hora e estamos no primeiro ainda. Então, segundo. Tem dificuldade de comunicar o que sente. Então, além de eu ter dificuldade de qualificar, né, de falar o que eu sinto é ok, né, a minha percepção está saudável, posso confiar no que eu sinto. Então, essa já é a primeira barreira. Mas aí depois tem a segunda barreira, que é comunicar. Então, são pessoas que, por estarem confusas internamente, expressam essa confusão. Quem aqui sente isso em si ou já conviveu com alguém que tem muita dificuldade de ser objetivo, que é uma pessoa muito prolixa, que às vezes você não tá nem entendendo mais o que a pessoa tá falando, ou uma pessoa que fala e desfala ao mesmo tempo, ou seja, ela fala e daqui a pouco ela já tá desqualificando aquilo que ela falou, ou uma pessoa muito agitada mentalmente, que fala atropelando muito rápido, blá, 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 pula de um assunto pro outro muito rápido. Tudo isso, gente, é uma dificuldade, né, de comunicação. Tudo isso é uma forma confusa de comunicar. Então, essa confusão que tá dentro de mim, eu acabo botando pra fora
com uma comunicação também confusa. Então, eu não consigo falar direito. Às vezes as pessoas, por exemplo, estão super chateadas com uma situação e sorriem. Sorriem. Falam, ai, que engraçado. Essa é uma confusão. Essa é uma comunicação extremamente confusa. Porque o que eu sinto não é coerente com o que eu expresso. Isso é uma coisa que a gente chama muita atenção, assim, quando a gente tá em terapia, né? Quando a pessoa, por exemplo, tá contando uma situação super triste da vida dela, super difícil, e aí ou ela tá sorrindo, ou ela tá fria. Como se ela estivesse falando da vida de outra pessoa. Isso é desconexão. Eu tô desconectado, eu não tô conseguindo fazer essa linha aonde o que eu sinto eu expresso. Existe um lugar ali que, ó, plug desligado. E aí isso é um problemão. Por quê? Porque quando eu não sei expressar o que eu percebo, o que eu sinto, o que eu quero, o que eu penso, como o mundo vai me responder? Se daqui já tá dando problema, da saída. Aí muitas vezes, mas as pessoas não me entendem, as pessoas fica magoada com a pessoa, fica com expectativa que não é atendida, mas não percebe que às vezes não sabe comunicar bem, porque não confia na sua percepção, no seu sentimento. Ou porque desqualifica aí dentro de si, e aí quando vai botar pra fora, bota de uma forma confusa. E aí, gente, entra uma coisa muito importante que é, nós temos responsabilidade de comunicar as nossas percepções, as nossas necessidades, as nossas emoções. Ficar na expectativa de que o outro tem que adivinhar é roteiro pra frustração, né? É roteiro pra frustração, vai se frustrar. Por quê? Porque cada um sente e percebe as coisas de forma diferente. Então, às vezes, algo que te toca não toca o outro e tá tudo bem, e não é uma obrigação. Eu tinha uma cliente que ela tinha muita dificuldade, né, de falar as coisas. Acho que essa história eu já contei em alguma live muito antiga. Mas aí, ela uma vez, tava sem carro, ela não tinha carro, né, e o metrô, eu acho que entrou em greve. E aí tinha uma pessoa do trabalho dela que morava perto dela. Aí ela pediu uma carona. Com muita dificuldade ela pediu uma carona. Muita dificuldade, né? Porque ela tinha dificuldade de expressar as necessidades dela. Ela tinha que ser sempre muito, né, autônoma, dar conta meio que de tudo sozinha e tal. Então pedir era um problema, né? Comunicar a necessidade era um problema. E algumas emoções também que mostravam a fragilidade, né? Como tristeza, como raiva, como medo, né? Que denuncia a nossa humanidade. Essas são emoções que pessoas assim tem dificuldade, ficam confusas, né? Com dificuldade de expressar. E aí, essa amiga foi, levou ela. Aí na volta elas voltaram juntas. E ela deixou na porta da casa dela, né? E ela ficou extremamente frustrada. Porque essa amiga não perguntou se ela queria carona no dia seguinte. Porque na cabeça dela, era mais obrigação da amiga perguntar se ela queria carona no dia seguinte do que ela falar que ela precisava da carona no dia seguinte, gente. É complicado, né? Complicado. Entenda, essa é uma demanda minha, a responsabilidade é minha. Se eu for ficar o tempo todo com a expectativa de que o outro precisa perceber uma coisa que nem eu, às vezes, tenho facilidade de expressar, isso é problemático. Isso é um processo de codependência. Né? Eu tô dependendo que o outro faça por mim, porque senão eu fico aqui a ver navios, né? Então, perceba, as pessoas, às vezes, não são confusas em todas as comunicações. Mas pode ter ali especificamente algumas. Então tem gente, por exemplo, que tem dificuldade de comunicar a raiva, né? Ou porque viveu num lar muito agressivo e aí sente a raiva como uma agressão, né? Só sabe expressar a raiva de uma forma agressiva, então prefere reprimir. Ou seja, porque ficou muito reprimida nessa raiva, tinha que ser muito boazinha, muito agradável, né? Enfim, e aí não consegue expressar. Tem muita gente que tem dificuldade de expressar a tristeza e o medo, porque precisa ser forte, dar conta de tudo. Então, não necessariamente a gente vai ser confuso em todas as comunicações, mas pode ter algumas que a gente é. E aí a gente precisa estar atento, porque quando a gente tem essa dificuldade de expressar, a gente se torna uma pessoa confusa, né? E aí a gente se torna uma pessoa confusa, a gente não consegue expressar aquilo que a gente realmente sente e precisa, e isso começa a contaminar a minha vida e as minhas relações. Muito, muito, tá? Tem gente que tem dificuldade de colocar limites, né? Enfim, então, quem aqui se identifica com essa característica? Quem aqui tem dificuldade de comunicar o que pensa, o que sente,
né? Faz isso de uma forma confusa, contraditória, né? Muita gente que tem dificuldade expressa de uma forma contraditória, como eu falei, né? Tá com raiva, mas fala sorrindo, né? Tá com medo e aí, ao invés de se preservar, vai lá enfrentar a situação, mesmo com, né, muito medo, sem se proteger, sem pedir ajuda, sem se preservar. Então, quem aqui tem essa dificuldade de expressar, nem que seja, né, algumas emoções, tá? Não precisam ser todas. Mas quem tem dificuldade de comunicação, de deixar claro o que pensa, sente. Tem muita gente que vive, por exemplo, relações difíceis no trabalho, né? Mas quando a gente vai fazer uma análise mais profunda, é uma pessoa que nunca colocou limite em nada nem ninguém. Tem muita dificuldade de falar, né? Eu tenho clientes que tinham muita dificuldade no trabalho, que ou estavam sobrecarregadas ou se sentiam agredidas de alguma forma, mas quando a gente via, é uma pessoa que tinha muita dificuldade de expressar esse limite, muito pelo contrário, às vezes era até agradável quando alguém fazia, né, uma piada ou alguma coisa que ela não gostava, né, ou ela se sentia injustiçada, ela, em vez de expressar aquilo, ela até agradava a pessoa. Olha que confuso isso, gente. Olha que incoerente isso. Isso é uma desconexão muito grave. Deixa a gente extremamente exposto a um monte de coisa ruim na vida, porque a gente não consegue ser coerente. Então, ó, a Studio Mommy, né, falou, tenho dificuldade em alguns sentimentos. A Michelle se identifica também com essa dificuldade. Kairi também, Vivi. Tá bem, gente, é importante, tá, a gente perceber, porque perceber é o primeiro passo. É o primeiro passo para que a gente possa se reconectar. Então, um exercício, né, para isso primeiro, quando você for decidir escolher alguma coisa, né, qualifique, mesmo que seja diferente do outro, né, mesmo que as pessoas em volta, todos não tenham a mesma opção ou opinião que a sua, comece a qualificar mais o que vem dentro de você, né, as suas emoções, tente, né, expressá-la de uma forma que seja coerente, ou seja, o que eu quero alcançar? O que eu quero alcançar com isso? Eu quero alcançar que a pessoa entenda o quê? Então, qual a melhor forma de eu comunicar isso? Né? A Vivi tá falando aqui que às vezes ela é agressiva, né? A raiva ela expressa de uma forma agressiva. Por que isso é um problema? Porque quando você comunica a raiva de uma forma agressiva, o outro não te escuta mais. O outro, ele quer apenas se proteger. Por quê? Porque ele tá se sentindo agredido. E aí você não alcança o que você quer. Você não alcança o quê? O ser ouvida. No momento que a gente passa do limite, gente, e a gente começa a ser agressivo com o outro, a única coisa que o outro se conecta naquele momento eu preciso me proteger. Eu preciso, né, colocar um limite. Então ela para de escutar e de se interessar pelo que você está falando e entra no mecanismo de defesa. Então, essa é uma forma não saudável, né, que não gera resultados de comunicar, tá? Vamos lá. Número 3, tá? Terceira característica de quem tá aí desconectado e confuso na vida. Confia mais nos outros do que em si mesma. Por muitas vezes, deixe que os outros decidam sua vida. Então, pessoas que têm uma desqualificação muito grande, né, na confiança, ou seja, pessoas que foram muito criticadas, desqualificadas, rejeitadas, começa a entender o que sobre si? Eu não sou suficiente, né? Eu não sou suficiente para ser amada, para ser aceita, para ser qualificada. Por mais que eu tente, nada nunca é bom. A pessoa às vezes entra até num processo perfeccionista, né? Ou seja, olha mais sempre pro defeito do que pro feito, né? Então eu tô sempre ali atrás do ruim e sempre termino o meu dia com sentimento de frustração, de escassez, de que eu não fiz nada. Muitas vezes produziu e fez. Aquela pessoa que tem dificuldade, né, de qualificar, né, o que faz a partir da compreensão da sua humanidade limitada. Todos nós somos limitados, né, gente? Às vezes as pessoas fazem uma agenda gigante de coisa pra fazer. Eu falo, gente, você é um robô? Não vai fazer tudo isso, né? Então, muitas pessoas, né, acabam... tem a palavra certa, calma aí. Muitas pessoas acabam responsabilizando outras pelas suas próprias decisões, né? Quando a opinião do outro se torna mais forte nas suas decisões do que sua própria percepção. E aí isso é um problema porque se dá errado, é a culpa do outro que falou pra mim.
culpa de fulaninho que falou pra mim pra eu fazer desse jeito. E aí, são dois problemas. Uma, que você não tá se responsabilizando, escolhendo o que você quer. Duas, né, que você tá se vitimizando. Porque o fato de você ouvir o outro, ainda assim é uma decisão e uma escolha. Porque ainda assim é sua vida. Então, quando você escuta o outro e decide fazer o que o outro tá falando e não o que você quer, isso é uma escolha, gente. Isso é uma escolha. Não dá pra você depois ficar culpando o outro e jogando a carga em cima do outro, tá? Então, muitas pessoas têm essa tendência, antes de tomar uma decisão, quer perguntar pra todo mundo. Quando alguém, na primeira pessoa que não acha muito legal, já fica toda confusa, já não sabe se quer mais, já acha que não vai dar certo. Na verdade, é porque é o que ela tem dentro dela, né? Ela não se sente segura com ela, não acha que as coisas dela vai dar certo. Então, quando ela escuta isso de alguém, ela só nutre as próprias neuroses. O próprio sentimento de que ela é incapaz e insuficiente e não vai dar conta. Então, escutar uma negativa de alguém é apenas uma nutrição, né? Aí não faz. Aí tá triste porque não fez, mas se faz, tá achando que não vai dar certo. Então, uma coisa muito problemática dessa desconexão de nós mesmos é que a gente fica sem saída. Percebe que a gente fica sem saída? Se eu vou na opinião do outro, eu fico mal porque eu não fiz o que eu queria. Mas se eu vou na minha percepção, eu fico insegura porque não vai dar certo. Ou seja, a minha vida não tem solução. Não tem solução. E uma coisa que eu sempre falo, né, gente, para os meus clientes, que parte do respeito quanto à humanidade de cada um e do afeto sobre a humanidade de cada um é eu ter a total certeza absoluta de que a vida de todos nós tem solução. Mental, emocional, prática. Porque no momento que eu sinto dó e acho que o outro não tem solução, eu tô desqualificando a existência e a potência dessa pessoa. Então, não adianta tentar me convencer de que a sua vida não tem solução, de que tá ruim. Sim, às vezes é difícil, às vezes a gente passa por coisas muito cruéis e muito difíceis. Mas tem solução. Então, é perigoso esse lugar aonde você não olha, não confia e não se conecta a você, porque mesmo buscando no outro, isso muitas vezes não é o suficiente para te fazer se sentir preenchido, porque você não tá se preenchendo de você tá se preenchendo do resto, do outro. Não vai sentir preenchida. É algo que você absorve ali e daqui a pouco já não tem mais efeito. Daqui a pouco você já tá precisando de confirmação de novo, daqui a pouco você já tá precisando. Então, às vezes as pessoas mudam, né, de decisão, assim, ó, de um dia pra noite. Por quê? Porque ela tá o tempo todo metralhando um monte de gente, perguntando pra um monte de gente sobre um monte de coisa e sempre confusa. Então, uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra fala outra, outra fala outra. Eu percebo isso muito na maternidade, sabe, gente? Assim, todo mundo tem uma opinião sobre o que fazer com o bebê, sobre o que é melhor pro bebê. Todo mundo tem uma opinião na maternidade. Se você não confia no seu feeling, né, na sua intuição, na sua percepção enquanto mãe, porque assim, gente, tem muita coisa que funciona pra muita gente, mas que não vai funcionar pra você, não vai funcionar pro seu bebê. Que às vezes, se você não confia naquilo, as coisas não funcionam, as coisas não vão pra frente, porque é uma existência única, é uma experiência única. Um exemplo bobo disso, né? Quando descobriram que o Joaquim tava com refluxo, aí me ensinaram uma posição que é o que eles chamam de cavalgada, que é o bebezinho, tipo sentadinho, né? Ele fica sentadinho assim, você segura a cabecinha dele e segura no bico, né? Então, uma mão você segura o peito, outra você segura a cabecinha do bebê e ele mama. Não deu certo. O Joaquim, assim, ele é louco por peito. Ele ama mamar. Ama mamar. Tanto que ele tá na fórmula, ele tá nas duas, no peito e na fórmula, e não larga peito de jeito nenhum. Que um dos medos dele começar, né, a suplementação era ele largar o peito. Não larga de jeito nenhum. Mas essa posição não funcionou. Não deu certo pra ele. Tem muitos bebês que se adaptam. E ele, né, os médicos e a fono e tal, falava, não, ó, daqui a pouco vocês estão fazendo isso daí tranquilo, né, todo mundo se acostuma e tal. O Joaquim não acostumou. Então, naquele momento, eu preciso confiar na minha experiência, na minha percepção, na minha vivência e perceber que aquilo não funcionou e buscar novas formas
Percebe? Porque se você não confia até no que você tá vivendo, as coisas não vão caminhar na sua vida. E isso acontece muitas vezes. Do tipo, dá um exemplo agora mais. Eu tô vivendo uma relação abusiva. Uma relação com uma pessoa que me desqualifica, que não me incentiva, que tudo que eu vou fazer bota defeito. Uma relação péssima. Aí eu vou contar isso pra uma amiga que tá extremamente angustiada em ter um namorado. Uma amiga que é extremamente codependente e fantasia que só vai ser feliz quando tiver um namorado. Aí o que essa minha amiga me fala? Não, mas você precisa ter mais paciência, tá tão difícil hoje de encontrar alguém. Se eu fosse você, eu não saia dessa relação. Olha, o que é isso? É uma projeção dessa amiga sobre a minha vida. A minha amiga tá projetando a necessidade dela e o desejo dela de ter uma relação na minha vida. Mas se eu não confio no que eu tô vivendo, no que eu tô sentindo, no que eu tô percebendo, eu acabo vivendo a vida do outro a falar, é mesmo, então vou continuar aqui nessa relação ruim. Tá vivendo a vida de quem? Se não é a sua, dos outros. Percebe? Então, opinião, gente, todo mundo tem. O problema é que não é um problema as pessoas terem opinião. O problema é quando você não está conectado o suficiente com você para processar, filtrar essas opiniões para tomar sua decisão. É uma porta aberta o tempo todo. É como se fosse assim, né? Eu não tenho uma identidade, eu tô aqui aberto o tempo todo para as pessoas estarem decidindo e falando e opinando sobre as coisas e eu fico extremamente confusa. Porque eu mesma não confio na minha decisão. Então, quem aqui se identifica com esse terceiro, né, sinal de confusão e desconexão? Quem sempre tá atrás da opinião do outro, quem sente que a opinião do outro tem mais influência do que deveria nas suas decisões, né? Quem confia mais no outro do que em si, né? Uma coisa muito comum nisso é ficar extremamente comparativo. Ou seja, se eu confio mais no outro do que em mim, eu tô o tempo todo me comparando, achando que a decisão do outro é melhor, que a atitude do outro é melhor. Quem aqui se percebe dessa forma? Tá? Eu preciso saber o seu nome. Estuda que passa, que eu não sei seu nome. Eu conheço super você, a sua fotinha. Você sempre tá aqui comunicando e tal, mas eu não sei o seu nome. Eu vivi isso no trabalho. Senti que não era aquilo que eu queria e veio várias pessoas dizendo para eu ficar lá no trabalho tóxico, porque está muito difícil conseguir outro trabalho. Veja, isso é um problema, né? É diferente de você... Maiara. Prazer, Maiara. É diferente de você... se movimentar, né, para buscar um outro trabalho e aí, por exemplo, pensar, não, eu vou ficar aqui até conseguir outro. Mas esse olhar escasso, né, onde a solução é a gente ficar num lugar que nos agride, gente, isso é muito perigoso. Realmente, né, não tô falando que é fácil, porque realmente tá muito difícil. O trabalho tá muito difícil. Mas a gente tem que sentir como que as coisas vão nos impactar, porque saúde nos gera uma inquietude diante daquilo que nos faz mal. Uma inquietude a ponto da gente começar a se movimentar em buscar soluções. Só que quando eu mesma me faço mal, eu me adapto muito fácil aos ambientes tóxicos, né? Por quê? Porque eu não confio no que eu percebo, porque eu me desqualifico, então se outra pessoa me desqualificando, aquilo não é uma coisa que eu vou encarar como algo errado, né? É uma coisa que talvez vai me deixar mais confusa e com o sentimento de que realmente eu sou ruim. Então, quantas e quantas pessoas vivem absurdos no trabalho, escutam coisas absurdas no trabalho. E ao invés daquilo gerar raiva, que é o quê? Opa, comigo não. O sentimento de eu não admito, de limite, né? De isso é seu, não é meu. A pessoa entra numa depressão. Por quê? Porque eu me agrido. E aí quando o outro me agride, isso só nutre a minha autoagressão. Tá vendo como eu sou péssima? Tá vendo como eu não dou conta das coisas? Às vezes eu até sinto raiva daquilo ali. Mas eu não consigo ser coerente com essa raiva. Aquilo me fisga. Me fisga, né? E aí eu entro no meu próprio processo de autodesqualificação. Tá? Então é muito importante, tá, gente? A gente tá buscando, né, confiar mais, né, na nossa percepção,
no nosso sentimento, né, na nossa experiência. Buscar opinião pode ser saudável se você tiver responsabilidade e autoconfiança de decidir no fim o que você vai fazer, sendo coerente a você. Sendo coerente. Então, eu pedi uma opinião e aí isso mudou um pouco meu pensamento, eu concordo. Ok, a gente pode mudar de opinião, não tem problema. Só que quando você percebe que, na verdade, não é uma mudança de opinião, né? É simplesmente introjetar a opinião, né? Eu tô ali simplesmente engolindo aquilo ali, né? Sem nenhum filtro, sem nenhuma reflexão, sem nenhuma análise própria. Aí é uma coisa que a gente tem que ficar atento, tá? Gilbéria falou: eu tenho muita dificuldade em falar o que sinto, principalmente no trabalho. Pois é, porque quando a gente tem muito medo, dependendo da forma que a gente se relaciona... Vou dar um exemplo meu. Quando eu comecei a trabalhar, é aquela coisa, né, gente? A gente começa a trabalhar e aí a gente tá no início, e aí muitas vezes não tem, ou ganha pouco, ou tem pouco cliente, ou enfim, né? Então, eram as duas coisas no meu caso. Tinha pouquíssimos clientes e eu cobrava muito pouco. Então, muitas vezes, eu precisava ter uma atuação, né, como psicóloga ali. Então, eu atuava, falava e era coerente com a minha percepção e com o meu profissionalismo. Mas depois daquilo me gerava uma insegurança, sabe? Me gerava uma insegurança do tipo, será que aquela pessoa não gostou? Será que a pessoa vai... Por quê? Porque eu tô num processo de escassez. E aí, cada situação impacta mais do que o necessário, entende? Muitas vezes essa escassez, ela é real. Muitas vezes essa escassez, ela é apenas emocional, do tipo... Eu não me qualifico, então eu acabo dependendo muito da qualificação dos outros. E aí, se eu dependo muito da qualificação dos outros, eu tô sempre com medo, né? De frustrar, de não agradar, né? De não atender a expectativa do outro, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque senão a gente acaba, né? Não se colocando. E é aquilo que eu falei lá no início da live. Quando a gente não se coloca e as pessoas continuam fazendo, a gente tem que entender que a gente tá participando disso. Porque a não expressão é uma ação, a submissão, né? Quando eu não me expresso, eu tô agindo como? Submissamente, de forma submissa, tá? Submissamente, eu nem sei se existe isso. Sempre tô à disposição o tempo todo, pois é. Precisa começar a ver, porque isso provavelmente é um processo de codependência, ou porque você se sente insegura no trabalho, ou porque esse trabalho aí define o seu valor, né? E aí você fica no sentimento de que precisa estar o tempo todo no topo, né? Não pode estar frustrando ninguém. Só que isso gera muito, muito, muito autodestrutividade, tá, gente? É aquela coisa, né? Você não tá frustrando ninguém, mas tá se abandonando, se agredindo, se frustrando, tá? Como sair da escassez? Olha, se é uma escassez emocional e mental, é trabalhar essa relação com você, que é exatamente isso que a gente tá falando. É se ter mais, se conquistar mais, estar mais presente em você mesma, para que você, então, desenvolva, amadureça mais autoconfiança. Agora, o processo disso, né, gente, não é um processo do dia pra noite. Isso que vocês estão fazendo de estar aqui numa live, refletindo sobre vocês, né, e querendo buscar responsabilidade e poder pessoal na vida, isso já é parte desse processo de sair da escassez, tá? E número 4, gente, a quarta característica, né, sintoma da confusão e da desconexão, se torna desistente diante dos primeiros desafios, tá? Por quê? Porque toda vez que eu vou, mas eu não vou confiante, o desafio nutre a minha neurose. Se eu vou com o pensamento de eu não dou conta, não vai dar certo, as pessoas vão me rejeitar, né? O que é isso? Primeiro, é uma projeção. É uma projeção do que eu faço comigo. Então, eu me critico, eu me abandono, eu me desqualifico e eu tô sempre na expectativa de que a vida e o outro vai fazer a mesma coisa comigo, porque é o que eu faço. Agora, por que eu faço, Dri? Provavelmente por experiências de vida, né, que eu ainda não superei, que eu ainda me contamino, traumas, né, marcas que ainda me definem. Então, eu fui abandonada e eu defino, então, que eu não sou boa o suficiente para ser amada. Então, eu ainda tô refém ali daqueles traumas, né? Então, o que acontece? Aí eu vou insegura. Eu vou com todas essas neuroses de que eu não dou conta, de que eu não sou boa o suficiente, de que vai dar errado, né? De que ninguém vai gostar, de que as pessoas vão me rejeitar. Então, eu já vou com essa neurose.
No primeiro desafio, né, na primeira que vai ter, é previsto, né? Então assim, não é talvez tenha, não, vai ter, né? Uma pessoa me mandou a pergunta, né? Não, pergunta não. Eu perguntei, o que te impede de ser feliz essa semana? E a pessoa colocou medo de errar. Mas vai errar. Vai errar. A questão não é errar ou não. A questão é como você vai lidar com esse erro. A questão não é ter dificuldades ou não. Vai ter dificuldades. Então, é você, como você vai lidar com essa dificuldade. Porque todo mundo que viveu processo passou por dificuldade. E se ela chegou lá no lugar que eu quero e almejo chegar, é porque ela conseguiu lidar com esse processo. Então, as pessoas que já vão confusas, desconectadas, alienadas de si mesmas, elas usam das falhas, dos desafios para reforçar suas próprias neuroses. Tá vendo como não vai dar certo? Tá vendo como eu não dou conta? Tá vendo como a vida não é justa comigo? Tá vendo como tudo é ruim, nada de bom acontece pra mim, como eu sou péssima? Numa coisa que é esperada, que é parte do processo, que não teria como ser diferente. Então, por isso a pessoa entra num processo de desistência muito rápida. Tem pouca consistência, tá? E, gente, sucesso é a base de consistência, não de perfeição. Não existe perfeição. Qualquer sucesso é feito de processo. Seja um vínculo, seja o sucesso profissional, seja o autocuidado. Não tem cliente ali que vai, por exemplo, ouvir a minha análise e nunca mais falhar. Isso não existe. Ela vai ouvir aquela análise, vai entender onde ela vai chegar. E ela vai chegar ali como? Num processo. Onde ela vai ter alto, baixo. A gente fala que é um processo de espiral, né? Então aqui tá o meu adoecimento, o meu núcleo neurótico, né? As minhas destrutividades. Eu começo a entender como eu fico aqui, qual a minha responsabilidade, né? A minha história de vida que fez eu chegar até aqui. E aí eu começo a sair. Mas eu não saio assim, tchau, pra sempre. Não. Eu saio. E aí daqui a pouco vai acontecer alguma coisa, um gatilho que eu vou cair de novo. E aí daqui a pouco eu tô saindo de novo. A questão não é a queda, é o que eu vou fazer com ela. Cada vez eu me torno mais rápida. Eu tenho mais instrumentos, eu tenho mais consciência, mais percepção que eu tô lá. E aí eu consigo sair mais rápido. É a mesma coisa de eu vou aprender um emprego novo. E aí eu vou falhar, claro. Eu comecei aqui no Instagram, por exemplo, e fiz e ainda faço muitos posts que não tem sucesso. Porque eu ainda preciso aprender algo com isso, né? Então toda vez que a gente não tem sucesso ou que a gente falha em alguma coisa, é porque existe ali ainda uma necessidade de amadurecimento, de crescimento, de aprendizado que ainda não foi absorvido. Como que eu quero sair do 0 a 80? Não quero me frustrar no caminho. Se eu for usar, né, gente, das minhas falhas, das minhas limitações, né, das dificuldades do caminho, para me convencer de que não vale a pena, eu não vou progredir em nada na vida. Em nada na vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que antes de eu sair e começar o movimento, eu já esteja, né, abastecido de acolhimento e compreensão da minha humanidade falha, da minha humanidade limitada, que quer dizer o quê? Eu tenho muito para aprender, eu não sou perfeita, né? Eu vou ter que lidar com dificuldades, né? E tá tudo bem. Então eu já tenho que sair preparada e acolhida com essa, para que eu tenha resiliência. É a resiliência que vai me dar consistência para continuar caminhando, tá? Ô, Vivi, que bom, obrigada, viu? Gente, eu adoro explicar. Eu tenho uma veia, assim, de professora que eu amo explicar. Tanto que eu coloquei o quadro aqui, né? Eu preciso usar mais esse quadro branco que eu coloquei aqui no meu escritório. Porque eu amo explicar. Amo, amo, amo. Então, fico muito feliz quando vocês saem daqui com mais compreensão. Isso é conexão. Quando eu provoco vocês aqui a essas reflexões, eu tô ajudando vocês num processo de conexão, de autopercepção, de autoanálise, de sair desse processo sistêmico, social, de ficar o tempo todo buscando essa resposta fora, que só te deixa mais confuso e ansioso na vida. Que só te deixa mais perdido e alienado de você mesmo, tá bom? Então, eu fico muito feliz quando vocês absorvem. E vocês vão ver, gente, que tem muita live de tema repetido e vai continuar tendo, porque é assim que acontece o processo. Eu preciso, né, dentro de um consultório,
repetir muitas vezes a mesma reflexão de formas diferentes, com explicações diferentes, com olhares diferentes, porque a gente não absorve as coisas emocionais assim. Se fosse assim, tava todo mundo saudável, bem maravilhoso, né, gente? Por quê? Porque o que eu sou hoje, né, é consequência de um monte de experiência, de muita de vivência, que às vezes foram negativas, destrutivas, desqualificativas comigo. Para que eu possa ser outra, eu também vou ter que processar, qualificar, compreender, ressignificar, analisar muitas e muitas vezes, tá bom? Fico muito feliz, Vivi, que tenha falado profundamente com você. Muito, muito feliz mesmo. Duda, querida, que bom que você gostou. Karina, obrigada, tá? Karina tá aí copiando tudo. Gente, eu sou assim, adoro escrever. Escrita é uma coisa que ajuda muito, tá? Inclusive, as lives estão lá para que vocês possam escutar várias vezes, para que vocês possam anotar as coisas, para que vocês possam usufruir mais, tá? Então, por isso que eu coloco todas as lives lá no YouTube, para vocês sempre terem acesso, tá bom? Porque é nas lives que eu consigo aprofundar mais os temas, né? Os vídeos acabam ficando um pouquinho mais curtinhos. Gente, o tempo passa rápido demais, né? Já passaram 55 minutos. Então, eu espero que vocês, né, quem se identificou, né? E aí aqui, quem é assim, gente? Quem se torna rapidamente desistente, tem dificuldade de ser persistente, né, nas suas coisas, tem dificuldade de ser resiliente diante de frustrações. Quem aqui usa das frustrações, né, ou das falhas? Tá me ouvindo? Voltou? Tá me ouvindo? Que deu parado. Falou que tava travado porque tava reconectando baixa de internet. Então, quem aqui, gente, se sente, né, desistente? Quem aqui tem o sentimento, percebe, né, que diante de uma falha começa a se agredir, se desqualificar? Quem tem dificuldade, né, de ser resiliente? Quem é muito desistente? Quem que percebe isso? Vai ficar salva no YouTube, lá no meu canal do YouTube. Aqui, gente, na descrição do meu Instagram tem um link. Você aperta nesse link e aí vai abrir várias opções. Uma dessas opções é o YouTube. Aí você aperta no YouTube e aí você entra no meu canal. Aí lá tem, tá? Todos os meus vídeos, todas as minhas lives. Tem uma playlist só de lives, tá bom? Essa vai ficar lá. Sempre que eu posto essa live aqui, eu vou postar no sábado, porque amanhã tem vídeo. Sempre que eu posto, gente, eu aviso nos stories e deixo o link, tá? Então, sábado, se você não quer perder, né? Sábado você já vai lá, tá? No link, já fica de olho nos meus stories que vai ter o link lá, tá bom? Pedi colegas pra seguir você que precisam muito também. Que bom, Vivi, te agradeço, viu? Quanto mais essa comunidade for maior, né? Mais esse grande propósito, né? De gerar consciência, né? Responsabilidade, autonomia vai acontecer. Então, fico muito, muito feliz, tá? Pela indicação. Tá bom, Tati? Então já me segue lá no YouTube que vai estar lá no sábado, tá, gente? Então, gente, é isso por hoje. Terça-feira, olha, já tem 2 semanas que eu tô conseguindo fazer terça e quinta, tá dando certo, né? Não tem problema, Stephanie, como eu falei, vai estar lá no YouTube, tá? Que bom que você chegou. Obrigada, 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 obrigada. E a gente terça-feira tá junto numa nova live, tá? Eu vou também abrir caixinha pra vocês me ajudarem a escolher. E, gente, logo, logo eu vou estar vindo aqui pra falar pra vocês sobre esse projeto que é o desafio, tá? O desafio da autoestima. Eu tô pensando em colocar o nome do desafio de 21 dias de um caso de amor. Alguma coisa nesse sentido, tá? Então, estimular um pouco essa percepção de que existe uma relação de você com você mesma, mas às vezes é uma relação que tá abandonada, destrutiva, tóxica, né? Mas começar a ampliar essa consciência de que a nossa personalidade, né, os nossos pensamentos não são coisas do acaso, não acontecem, né, no acaso, na verdade, são consequência de uma relação que a gente tem com a gente mesmo, que não somos incentivados a trabalhar. Então, o desafio vão ser 21 dias de exercícios diários para essa reconexão, para melhora e para percepção dessa relação. Tá bom? Então, daqui a pouquinho eu tô programando tudo aqui, organizando. A intenção desse desafio, né, gente, é que seja um desafio barato, de fácil acesso, tá? Porque muitas pessoas não conseguiram fazer a mentoria porque era mais caro. Então, a intenção é realmente atender a um número grande de pessoas, né, ajudando vocês, pegando na mão de vocês e ajudando, ensinando exercícios diários para melhorar essa relação, essa autoestima e essa conexão.
tá bom? Logo, logo eu venho avisar pra vocês. Um beijo, meus diamantes queridos, amados. Nos vemos terça-feira ao vivo e vamos nos falando aí nos stories enquanto isso, tá bom? Obrigada. Obrigada, Graça. Vou dar sim, tá? Um cheiro no Joaquim. Pode deixar, Stephanie. Vou, inclusive, correr lá e dar um beijinho nele. Então tá, Tati. Você já tá inscrita lá. Sábado tá lá, tá? A live. Beijo, queridas.